amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Nesta quinta-feira o Flamengo venceu o Bahia mais uma vez, de novo por 1-0 e garante a quarta semifinal seguida de Copa do Brasil para o Rubro Negro. Antes de falar sobre esse vídeo, preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher a partir de R$ 2,99 e você tem um mundo de vantagens na sua tela. Além da leitura e resposta prioritária de comentários, tem vídeos que só quem é membro vê, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, sorteios exclusivos, interação mais facilitada, além, é claro, de um grupo de WhatsApp exclusivo para quem apoia o canal. Então, se você tem aí um dinheirinho sobrando, se não vai fazer falta para você, apoie o trabalho do Covil Rubro Negro, um trocadinho para você que faz diferença demais no nosso trabalho. Agora sim vamos falar desse jogo. Olha, foi mais uma goleada de 1-0 do Tite, mas dessa vez eu senti uma empolgação. Dessa vez o time jogou diferente, ainda com muitos erros, muita coisa para corrigir, especialmente na parte física, mas foi outro jogo em relação ao confronto de 2 semanas atrás contra esse mesmo Bahia lá na Fonte Nova. E é claro, eu não posso deixar de citar aqui, né, desde o nosso último encontro, desde o último Ligado no Lance aqui do canal, perdemos simplesmente o artilheiro do Brasil na temporada. O Pedro, servindo a seleção brasileira, sofreu um rompimento do famoso ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e vai parar por 1 ano, né? Uma lesão muito complicada. Dá para a gente comparar com aquela que o Bruno Henrique teve. No caso, o Bruno Henrique foi uma lesão multiligamentar, né? Foi mais de um ligamento rompido ao mesmo tempo, uma lesão seríssima. Mas do Pedro é mais ou menos por aí. Para se ter uma ideia, o Neymar está há 1 ano parado com a mesma lesão de ligamento cruzado anterior e foi reprovado nos exames médicos do Al Hilal. Então ele ainda vai ficar mais um tempo se recuperando e infelizmente essa é a notícia. Pedro não joga mais a temporada e provavelmente só volta lá no final da temporada de 2025. Muita sorte para o nosso camisa 9. Muito obrigado pelo que ele fez, 30 gols na temporada, estava voando. E assim, o lado bom da lesão ter acontecido durante a seleção brasileira é que tem um mecanismo de solidariedade da FIFA. Quando o Pedro completar 4 semanas de ausência, a partir do 29º dia, o Flamengo vai recomeçar a ter direito a uma indenização que chegará ali no máximo a 8 milhões de euros, né? Os clubes são indenizados quando os atletas se lesionam em data FIFA, né? No caso, ele estava servindo a seleção brasileira em um jogo preparatório para a Copa do Mundo. Então, uma indenização de mais ou menos 20 mil euros por dia até chegar ao limite de 8 milhões de euros em 1 ano. Então, o Flamengo vai, pelo menos, vai poder desembolsar um pouquinho mais com reforços, né, preparar melhor o seu orçamento, até porque vai ser indenizado pela FIFA lá na frente, depois de mostrar todos os laudos. Mas vamos falar sobre a escalação do jogo de hoje, né? Como eu disse, não tínhamos o Pedro, Cebolinha vinha também fora para o restante da temporada. Além deles, De La Cruz não se recuperou das dores que tinha, né? Já tiraram ele de alguns jogos nessa temporada. Michael, que você sabe, só volta no meio do mês de outubro. E os reforços, né? Charlie Alcaraz, Plata e Alexandro não foram inscritos nessa fase da Copa do Brasil, então não poderiam jogar. E o Carlinhos, obviamente, não pode jogar porque ele já atuou pelo Nova Iguaçu. Então, com esse batalhão inteiro de desfalques, o Tite montou a melhor escalação possível. Matheus Cunha, né, que é o goleiro da Copa do Brasil, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz como primeiro volante, Everton Araújo como segundo volante e Arrascaeta de volta. Gerson na ponta direita, Luiz Araújo na ponta esquerda, eles trocaram mais uma vez ao longo do jogo todo, e Bruno Henrique como o falso 9. Um bom jogo do Flamengo, mas começamos bem displicentes. Como a gente tinha aquela vantagem mínima de 1-0 do jogo da Fonte Nova, o Bahia saiu para cima. E logo com 5 minutos eles tiveram a melhor chance deles no jogo. Contra-ataque, a nossa zaga deu uma batida de cabeça e o Everaldo, agora não vou me lembrar se foi o Everaldo ou o Tassiano, saiu na cara do Rossi, mas não estava com muito ângulo, acabou jogando para fora. E foi o único lance de perigo do Bahia o jogo todo, essa que é a verdade, né? O Bahia foi incisivo, tem um elenco bem montado pelo Rogério Ceni, que está há 1 ano no cargo, salvou o Bahia do rebaixamento na última rodada do ano passado e tem dado um padrão de jogo. Claro, o dinheiro do Grupo City faz muita diferença, fizeram contratações caríssimas nessa última janela, mas
O Bahia não atacou, essa que é a verdade. Se jogaram muito afobados para cima do Flamengo e não conseguiram chutar gol uma vez só no jogo. Então o Matheus Cunha não passou apuro nenhum, mal suou a camisa o jogo todo. Não é exagero o que eu estou falando, não. Bom, como eu disse, a zaga deu mole no começo da partida, mas o Everaldo e o Tassiano não se acharam o jogo inteiro. O Flamengo só entrou mesmo no jogo a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e, para variar, desperdiçando um caminhão de gols. À medida que o jogo ia passando, né, a vantagem mínima de 1-0 ia colocando o Bahia mais exposto, mais nervoso e o Flamengo perdendo um caminhão de gols. Muitos contra-ataques dados pela equipe visitante, né, que se abriu demais, e no segundo tempo foi assim que saiu o gol do jogo, né, o gol do Flamengo, o gol dessa segunda partida. Bruno Henrique faz uma bonita jogada pela esquerda e aí só toca para o Arrascaeta escorar de canhota e fazer o gol da partida aos 8 do segundo tempo, desafogar de vez, porque com 2-0, né, 1-0 na ida, 1-0 na volta, 2-0 no agregado, aí o Bahia teve que se lançar para o ataque loucamente. O Ceni começou a fazer algumas mudanças, né? Alguns jogadores realmente não atuaram bem na parte do Bahia, azar deles. E o Flamengo controlou a partida, controlou a vantagem, não sentou na vantagem, não sentou no resultado e teve que fazer algumas alterações por conta de questão física. Mais uma vez, o torcedor do Flamengo vê um jogador caído, já começa a rezar para São Judas Tadeu e mais uns 50 santos, porque todo jogo tem alguém puxando a perna, todo jogo tem alguém reclamando de problema de lesão. Além desse batalhão que eu citei aqui no começo do vídeo, de jogadores que estão lesionados, né, que não podem atuar, a gente teve o Ayrton Lucas, né, que chegou a cair no gramado, e o Arrascaeta pedindo substituição. Eles acabaram saindo cansados e o Gerson, que atuou na terça-feira, né, no jogo da seleção brasileira, e o Fabrício Bruno foi convocado de susto, né, no meio da convocação, porque o Militão acabou não conseguindo se recuperar de lesão. O Fabrício Bruno não jogou, mas o Gerson jogou na terça-feira. Eles treinaram com um grupo já na quarta-feira, beneficiado porque o jogo foi em Assunção, né, no Paraguai, não tão longe assim do Rio de Janeiro, nada que uma viagem de jatinho não trouxesse eles rapidamente. E aí os dois estiveram à disposição, mas o Gerson precisa ser poupado. É outro jogador que está para estourar, está com uma carga muito grande de jogos, por mais que tenha aí um descanso, né, ele não teve descanso, foi para a data FIFA servir a seleção brasileira e esteve à disposição do Dorival Júnior. Então ele precisa ser poupado porque a sequência da temporada vai ser cruel e os jogos que definem se a gente vai levantar a taça no final do ano são agora. Então não adianta escalar o Gerson para enfrentar o Piraporinha do Norte e depois perder para uma semifinal de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, né? Extrapolando lá para frente. Então precisa fazer uma gestão de grupo e assim, se eu que sou torcedor sei disso, Tite e o departamento médico do Flamengo, a preparação física do Flamengo, tem que saber muito melhor do que eu, até porque eles têm dados, eles convivem com os jogadores no dia a dia, né? Chega a ser irritante ver todo jogo algum atleta pedir substituição porque não está aguentando. O Ayrton Lucas tem um atenuante aí, ele já seria poupado no domingo porque tem 3 cartões amarelos, portanto não vai jogar contra o Vasco. A mesma coisa, o Alcaraz, que você deve se lembrar, foi expulso depois de agredir um jogador na partida contra o Corinthians. Então, fica assim, Copa do Brasil, o Flamengo classificado para a semifinal, vai encarar o Corinthians e já sabemos as datas, 2 de outubro, porque tem jogo dia 29 de setembro e dia 5 de outubro, não dá para mudar, então já está definido. 2 de outubro a ida e a volta está ali entre 16 e 17 de outubro, eu chutaria 17, porque tem uma data FIFA exatamente depois do primeiro turno das eleições municipais. Então o Flamengo joga dia 5 de outubro, para a data FIFA e deve voltar no dia 17, né? Como Flamengo e Corinthians é certamente o jogo que a Globo vai escolher passar, ainda não sabemos, né? A CBF ainda não fez o sorteio, deve fazer na sexta ou na segunda-feira o sorteio da Copa do Brasil, os mandos. Então, você já fica ciente, 2 e 17 de outubro são as datas previstas para a semifinal da Copa do Brasil. Flamengo vivo na busca pelo pentacampeonato, agora só restam campeões. Do outro lado da chave, Galo e Vasco se encaram. Quem sabe aí uma revanche da final da Copa do Brasil de 2006, hein? Quem sabe, quem sabe. E, é claro, não posso deixar de citar o meu ídolo maravilhoso técnico do Bahia, Rogério Ceni. 14 jogos como técnico, comandando diversas equipes do futebol brasileiro contra o Flamengo. 14 derrotas,
Seus times marcaram nesses 14 jogos 6 gols e sofreram 28 gols, ou seja, Rogério Ceni no banco de reservas do outro lado é garantia de 3 pontos e 2 gols de média. Inacreditável, é ídolo rubro-negro ou não é, meus amigos? Tem que ser, eu tenho que fazer uma estátua do Calvo Ceni pra gente poder dar uns pedala Robinho na frente do nosso estádio. Olha, como eu disse, o Flamengo se prepara para o clássico, né? É o segundo jogo de uma sequência de 3 partidas seguidas no Rio de Janeiro. Domingo, 6h30 da tarde, encararemos o Vasco. No primeiro turno, você se lembra, a goleada histórica de 6-1 de virada. Quem sabe aí um resultado positivo mais uma vez para a gente voltar às cabeças do Brasileirão. O Fortaleza já descontou o seu jogo a menos que tinha e perdeu. Então, olha, agora está mais palpável a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo briga com o Fortaleza, briga com o Botafogo, o Palmeiras, o São Paulo, o próprio Bahia também tem chance de título, então vencer o Vasco é fundamental, mas eu acho que é jogo para poupar algumas peças desse elenco. A gente não pode correr risco de lá na frente perder uma taça, né, uma Copa por conta de um jogo de Campeonato Brasileiro. É hora de saber manejar o elenco rubro-negro. E depois, né, do duelo contra o Vasco, ainda teremos no meio da semana que vem, quinta-feira, a grande decisão contra o Peñarol. Né? Fazer um resultado primordial aqui no Maracanã, né? Abrir uma boa vantagem, porque o Peñarol é perigosíssimo e jogar a volta lá no Uruguai não será fácil. É isso, meus queridos amigos. Segunda-feira estaremos de volta com o Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.